A anestesia ela é um procedimento médico para bloquear temporariamente a capacidade do cérebro de reconhecer um estímulo doloroso. É graças à anestesia que os médicos são capazes de realizar cirurgias e outros procedimentos sem que o paciente sinta dor. Para falar sobre esse assunto, nós conversamos hoje com o anestesiologista Dr. Roberto Benedetti. Doutor, seja bem-vindo. E até para a gente começar o nosso assunto, anestesista ou anestesiologista, doutor? As duas formas são aceitas, né? Hoje, a população de maneira geral chama de anestesista ou anestesiologista. Então, se você chamar de anestesista, não está cometendo nenhum tipo de erro ou equívoco. O que é e para que serve a anestesia, doutor? A anestesia foi uma especialidade médica que se desenvolveu para poder que os pacientes possam ser submetidos a cirurgias de maior porte, né? Antes de surgir a anestesia, era praticamente impossível você fazer uma cirurgia intraabdominal, por exemplo, sem falar de neurocirurgia, cirurgias cardíacas e outro tipo de cirurgia. A anestesia hoje é que possibilita que cada vez mais pacientes com patologias mais graves possam ser submetidos a atos operatórios. Diferentes tipos de anestesia. A anestesia ela pode ser um bloqueio, né? Quando o paciente vai operar, por exemplo, um braço e a gente faz anestesia que bloqueia apenas aquele braço, ou pode ser uma anestesia raquidiana, né? Um bloqueio central que a gente considera. Então, existem bloqueios periféricos, bloqueios centrais. Dos bloqueios centrais que a gente conhece, que a população já ouviu falar, é a anestesia peridural e a anestesia raquidiana, né? E a anestesia geral. Existem diversos tipos de anestesia, né? Por exemplo, a anestesia geral ela pode ser inalatória, ela pode ser endovenosa, né? O anestesiologista que vai decidir qual é, em conjunto com o paciente, qual é a melhor anestesia para aquele determinado tipo de procedimento. Por exemplo, se você quiser fazer uma cirurgia cardíaca com uma anestesia peridural, o anestesista vai te orientar que não é uma boa escolha, que não tem como ser realizada. Doutor, para um leigo, o que acontece no cérebro que um médico consegue, entre aspas, desligá-lo para que o paciente não sinta dor? A anestesia ela não é só a inconsciência, não é só a parte da analgesia, ela envolve todo o cuidado com o paciente, né? O anestesiologista ele é o médico do paciente, então enquanto o cirurgião está realizando determinado procedimento cirúrgico, o anestesista está tomando conta da vida do paciente, está preocupado se os rins estão funcionando, se o paciente não está com nenhum tipo de arritmia, se ele está adequadamente bem posicionado, né? E os mecanismos de ação dos anestésicos variam. Os anestésicos locais bloqueiam, por exemplo, a condução do impulso nervoso, né? O anestésico local vai lá na fibra nervosa e não deixa que aquele estímulo que vem da periferia se torne consciente a nível do cérebro. Já a anestesia geral, ela consegue suprimir certas áreas que são importantes para manter o indivíduo acordado, né? E também fornecer um certo grau de analgesia. A anestesia geral hoje envolve outras medicações. Para a gente não ter que fazer uma anestesia só com um tipo de anestésico, a gente usa hoje várias classes de adjuvantes que a gente chama, né? Então, por exemplo, para tirar a dor a gente usa os opioides. Para facilitar o relaxamento muscular, a gente usa determinados relaxantes musculares, de tal modo que a gente usa o que tem de melhor em cada medicação para que a anestesia seja mais segura e mais previsível, o paciente acorde no tempo certo, na hora que a gente desejar que ele acorde ao final do procedimento. O senhor falou que o anestesista ele é o médico do paciente naquele momento, mas na verdade começa antes, porque eu acho que precisa um acompanhamento pré-operatório com o anestesista, não é? Sim, na verdade o que aconteceu ao longo dos anos? A deshospitalização. O paciente antigamente ele internava na véspera, o que acontecia? Os pacientes tinham algumas medicações que necessitavam ser suspensas, por exemplo, um paciente tomando um anticoagulante oral. Ele precisa suspender essa medicação, às vezes, com uma semana de antecedência. Então, foram surgindo os consultórios de avaliação pré-anestésica, onde o paciente vem, normalmente 15 dias antes da cirurgia, passa por uma consulta, uma entrevista com o anestesista, onde o anestesista examina o paciente desde condições de via aérea, né, se você precisar ser submetido a uma anestesia geral, explica as técnicas anestésicas, avalia o paciente como um todo, faz uma ausculta cardíaca, vê os exames, solicita exames adicionais e, em algumas vezes, pede pareceres até de outros especialistas.
né? Então, a consulta pré-anestésica, a avaliação pré-anestésica fez com que várias cirurgias que antes eram suspensas, o paciente chegava, estava internado, preparado para fazer aquele ato operatório e a cirurgia era suspensa porque ele não tinha parado de tomar uma medicação, não tinha feito algumas condutas, né? Até o simples jejum, né? Então, no consultório de avaliação pré-anestésica que são passadas essas informações para o paciente, desde coisas simples de a necessidade de ter um adulto acompanhante para poder ter a alta após a alta hospitalar, né? De deixar joias, esse tipo de coisa em casa, e também com relação aos cuidados da anestesia que precisa ter, jejum, quanto tempo tem que ficar sem tomar água, essas coisas que para nós são extremamente importantes porque aumentam a segurança do paciente. Porque mesmo com toda essa tecnologia, ainda existem riscos, né, doutor? Sim, olha o que vem acontecendo, a nossa população vem envelhecendo, né? Hoje a média de vida aumentou bastante, então cada vez mais a gente tem pacientes idosos com mais de uma patologia, ou é diabético, ou é hipertenso, ou é coronariopata, e esses pacientes precisam ser avaliados adequadamente para, quando for fazer seu procedimento eletivo, estarem na melhor condição clínica, de modo que a anestesia tenha a menor repercussão possível em cima desses sistemas, né? Então são cuidados que o anestesiologista tem que ter, que o anestesista tem que ter, e orientações que a gente passa para o paciente, desde uma simples medicação que tem que ser suspensa, até cuidados de jejum, que nem eu expliquei. Alergia, é comum as pessoas terem alergia a um tipo de anestesia? É extremamente rara alergia à anestesia, né? A alergia que a gente tem maior medo é a hipertermia maligna, né? A gente sabe quais são as famílias que têm risco. Todos os hospitais têm o dantrolene sódico, que é o remédio que a gente usa no caso de alergia. É um antídoto? É uma medicação que controla esse tipo de alergia, né? E a alergia mais comum hoje em dia, que a gente se preocupa e investiga, inclusive no pré-operatório, durante a visita pré-anestésica, é a alergia ao látex, que hoje em dia tem muitos pacientes que têm alergia ao látex. Então, às vezes, umas perguntas simples, de se tem alergia ao kiwi, à banana, a gente consegue investigar se o paciente tem algum tipo de alergia ao látex, porque alguns produtos usados na medicina ainda contêm látex, e aí o paciente pode sim ter uma reação alérgica. A maior parte das reações alérgicas são aos antibióticos. Reação ao anestésico local, são raríssimas. Por que as pessoas têm tanto medo de anestesia, doutor? Porque é o medo do desconhecido. Essa que é a grande verdade. E a gente fica muito feliz de estar podendo aqui tirar essas dúvidas, porque às vezes a gente vê que o paciente tem um medo do desconhecido. O valor de uma consulta pré-anestésica em termos de atenuar a ansiedade se equivale a uma dose de morfina no paciente. Então é importantíssimo que o paciente faça a avaliação pré-anestésica, porque uma conversa com o anestesiologista explicando dos riscos, né? A anestesia é extremamente segura hoje, com a incorporação dos protocolos que a gente tem, e a gente conseguiu reduzir a mortalidade operatória de maneira importantíssima, né? Segundo os dados que disponíveis na literatura médica, a anestesiologia foi a especialidade médica que conseguiu efetivamente reduzir a mortalidade operatória nos últimos anos. A medicina como a gente conhece hoje, doutor, seria possível sem a anestesia? Seria impossível. Se você está falando de, por exemplo, de procedimentos de cirurgia, impossível. Para você ter uma ideia, cada vez mais existe a incorporação de tecnologia, por exemplo, a cirurgia robótica. O anestesista é fundamental na cirurgia robótica, porque o paciente ele não pode mover sob hipótese alguma. Então a gente usa algumas técnicas de relaxamento muscular profundo, usando doses de relaxantes que mantêm em monitoramento da transmissão neuromuscular, ou seja, a gente consegue saber se o paciente está 100% relaxado, porque ele não pode, sob hipótese nenhuma, mexer, porque o cirurgião tem um reflexo que é o da retirada, quando o paciente tosse ou se mexe, e o robô não tem. Então o robô pode, numa situação dessas, acarretar uma lesão ao paciente, né? Mas obviamente que a cirurgia robótica trouxe um avanço muito grande, né? Algumas cirurgias que são feitas pelo robô trazem uma segurança ainda maior para o paciente. Esse é só um cuidado a mais para dizer da necessidade do anestesista presente na grande maioria das cirurgias.
E outra área que se expandiu, que a anestesia está cada vez mais atuante, é a área da dor. Hoje nós temos clínica de dor, tem pacientes que têm dor crônica, que têm certos tipos de dor, que o anestesiologista que faz o tratamento junto, a dor ela é multidisciplinar, o anestesiologista integra essa equipe de tratamento da dor crônica também. O senhor é um estudioso, né, da anestesia. Alguns avanços, como é que está o futuro, né, o que a gente pode falar de futuro em matéria de anestesia? Olha, como eu me formei lá em médico em 1988, terminei a residência em 1990, então trabalho desde 1991, sou atuante, sou membro da Comissão de Ensino e Treinamento da Sociedade Brasileira de Anestesiologia e acompanhei a evolução da anestesiologia nos últimos anos, tanto em equipamentos, medicamentos de de ponta, né, que trouxeram uma segurança maior. A gente também tem avançado bastante na parte de monitoração do paciente, né? Monitoração da consciência intraoperatória, da profundidade da anestesia, né? Oximetria cerebral é uma coisa que está sendo estudada, então, várias tecnologias sendo incorporadas à anestesia, junto também com a parte de protocolos de segurança, para não acontecer aquilo que às vezes a gente vê notícia de que o paciente operou o lado errado, ou que fez uma cirurgia, né? Então hoje o paciente, quando ele chega no hospital, quando ele chega no centro cirúrgico, a gente tem um checklist para ver se aquele paciente é o paciente certo, se o lado que vai ser operado é o lado certo, se os equipamentos disponíveis para aquela cirurgia estão na sala de cirurgia, se foram testados. E essa incorporação desses protocolos é que aumenta muito a segurança na anestesia. Doutor, para nós encerrarmos, com o advento do Dr. Google na internet, todo mundo se sente um pouco médico, um pouco especialista. Que conselhos o senhor daria para quem nos assiste nesse momento, que vai fazer uma cirurgia e está com um pouco de dificuldade, está com aquele medo, justamente por causa da anestesia? O senhor, como um especialista, o que o senhor diria para essa pessoa? Primeiro, esqueça a internet, né? Eu acho que a internet tem vários sites de busca que são extremamente confiáveis. O problema é você filtrar o que é informação de qualidade. Então, para nós, é fundamental que você consulte um anestesiologista antes, se você for fazer um procedimento eletivo, né? Normalmente o seu cirurgião já vai lhe encaminhar, e que tenha acesso a informações confiáveis, porque a informação está disponível, mas sem um selo de qualidade, né? A gente vê muito fake news, muito, né? E antes era a vizinha, o vizinho, a amiga que passava a informação errada. Hoje, muitas vezes, é a internet que passa a informação de uma maneira não fidedigna. Doutor, muito obrigada pelos esclarecimentos e até uma próxima. Obrigado.